a vida nos chamou e a vida naturalmente promoveu algum tipo de preparação, seja ela por um aspecto de exigência comportamental da nossa parte, nós precisaríamos ser amadurecidos de forma muito rápida e vocês foram assim. Assim também como a exigência do aspecto técnico, que é justamente o campo da minha pergunta agora, né? Depois desse tempo já, né? Eu estou falando aí de 2016, 2017 para cá, quando vocês estão ali saindo da faculdade, estão começando a agir enquanto engenheiros, né? Agora, engenheiras, perdão, de produção, nas suas primeiras ações, nas suas primeiras, né, atividades ali empresariais. O que pesou mais para vocês? Foi o aspecto do conhecimento técnico ou o aspecto do comportamento? Por que que eu pergunto isso? Porque isso é importante, muitas vezes a gente está na faculdade e a gente acaba dando muita ênfase àquilo que é técnico. Eu preciso aprender um PDCA, eu preciso aprender a mapear um processo, eu preciso saber das 7 ferramentas da qualidade, eu preciso aprender um pouquinho de pesquisa operacional com Simplex e tudo mais. Eu preciso saber integral, derivada, limites. Eu preciso fazer um escambau A4 quando eu olho para uma dinâmica de entrega técnica, né? Porque eu vou ser exigido lá fora por aquilo que eu consigo fazer com a reunião de tantas ferramentas que nós temos. E aí, perfeito. Engenharia, matemática, cálculo, método, são coisas que estão intimamente ligadas. Uhum. Acabo que percebo muito que quando saímos, essa dosagem, né, de comportamento técnico, ela é muito presente nos engenheiros. Somos cartesianos, né? Acreditamos que Uhum. muitas vezes as coisas são resolvidas com passos, com etapas, né? E única e exclusivamente. Mas a vida vai nos mostrando que tem um componente que pode ser Ah, mais pesado ainda, que é o comportamental. E apesar da engenharia de produção ser aquela engenharia que talvez mais se aproxime para o campo de pessoas, eu ainda acho que a dosagem é pouca para que a gente saia com esse espírito de comportamento, é. né? Como é que vocês enfrentaram isso aí? Eu trago um conceito comigo em relação a essa questão do aspecto técnico comportamental. Ah, Ah, Excel a gente ensina, boa. mapeamento de processo a gente ensina, cálculo a gente ensina, tudo a gente desenrola. Mas como é que você ensina uma pessoa a querer? Não Hum, tem, não tem. Ou você quer ou você não quer. Então, eu acredito que para mim sempre foi muito mais preciso assim essa questão do querer. Então, tudo que eu consegui hoje foi porque, Gabiô, eu quero. perfeito. Se eu vou saber amanhã ou não, eu não sei, mas eu quero. Eu quero Sim. fazer isso acontecer. Então, para mim, o aspecto comportamental conta muito mais. Foi desafiador porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco. Eu era aquele tipo de pessoa que chegava no ambiente que você não ouvia a minha voz. Sim. Então, isso no ambiente empresarial, obviamente você pode saber tudo. Você Uhum. pode saber tudo do aspecto técnico, você pode saber engenharia de produção de cima a baixo, mas quando você chega para falar, conversar com a pessoa e não saber se portar, se comunicar, dizer o que aquele mapeamento de processos vai trazer de resultado ali para aquela empresa conta muito. Então, assim, o aspecto comportamental conta, assim, para mim, de uma forma bem mais relevante, por esse querer, né? Que eu acredito que tem que vir em primeiro lugar. A pessoa tem que querer dar resultado, tem que querer trabalhar antes de tudo. E o técnico a gente ensina, a gente corre atrás, como sempre correu. Isso é bom. É. Em relação ao comportamental para mim, foi muito difícil porque eu também passei por essa transição aí de ser mais fechada na escola, ter aquele meu grupinho de amigos e só falar com eles e ir para a universidade e ter que apresentar artigo, apresentar trabalhos na frente de não sei quantas pessoas, Sim. enfim. Então foi a mudança de chave. Então eu sempre brinco assim, quem é mais próximo de mim, eu sempre falo, são duas Camilles diferentes, assim. Camille da escola é completamente diferente da Camille da universidade, sabe? Uhum. E claro, acho que a gente vai amadurecendo, né? O mundo vai também trazendo Exato. desafios que Com certeza. exige que a gente se entregue e Perfeito. faça acontecer, né? Uhum. Então, de fato, hoje eu acredito que é uma grande dificuldade, inclusive, de quem a gente está liderando hoje, né? Assim, analistas, estagiários, que a gente percebe que, assim,
Tem dificuldade técnica? Tem, porque estão aprendendo ainda, enfim, dependendo da lógica ali. E isso a gente consegue ensinar muito mais fácil, até entender a evolução muito mais fácil. Mas quando a gente parte para o comportamento, né, de fato, daquela pessoa, às vezes a gente ensina, a gente não que a gente ensina, a gente mostra como a gente faz, a gente apresenta, ou então coloca, ó, perceba como eu estou trabalhando aqui, como eu estou me comunicando dessa forma, entenda qual é o perfil, né, do cliente, como é que a gente precisa se comunicar com ele para que ele entenda o que a gente está trazendo. Então, às vezes a gente está tão focado na técnica Exato. que a gente não consegue perceber que aquela pessoa ela não estudou aquilo ali, Uhum. né? Então eu vou ter que traduzir de uma outra forma. E isso é do comportamento, assim. Não tem como eu traduzir a minha técnica se eu não souber como me comportar para aquela pessoa, como mostrar para aquela pessoa, enfim. Então, hoje eu acho que é um grande desafio enquanto líder apresentar para os nossos liderados essa mudança de chave, assim. Que não é que eles não possam ser como eles são, mas tem ambientes que pedem que a gente exerça um outro tipo de comportamento, sabe?